Se a sua equipe virasse uma cópia sua amanhã, você promoveria todo mundo ou mandaria todo mundo embora? Essa pergunta ela costuma travar qualquer pessoa por alguns segundos, porque você fica ali sem resposta direta, né? Ela elimina qualquer espaço de uma explicação bonita, romântica que você queira trazer ali. Ela não pergunta no que você acredita, ela não pergunta o que você gostaria de ser, ela aponta direto o que você faz. E a maioria das pessoas ainda associa liderança ao discurso, a capacidade de comunicar bem, de alinhar expectativas, de inspirar as pessoas em momentos específicos, e tudo isso com certeza a gente sabe que faz parte da liderança. Mas ela não se limita só a isso, né? Ela também é principalmente o que você faz, do jeito que você age quando você está cansado, quando você está com pressa, quando ninguém está ali te olhando. E esse comportamento, quando repetido, define quem você é realmente como líder. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas e você está aqui no podcast Spoilers da Vida. Se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal, ativar as notificações para que você receba toda semana um conteúdo exclusivo que eu venho criando há mais de 7 anos. Se você preferir, também pode assinar os outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E nessa temporada, o nosso foco vai ser liderança, como eu já falei antes, né? Falar certo e agir desalinhado é uma das formas mais rápidas de acabar com uma liderança, né? E o mais curioso é que isso raramente vem de uma má intenção. O líder acredita realmente no que ele está dizendo. Às vezes, ele quer realmente que o time seja mais responsável, ele quer que o time tenha mais foco, ele quer que tenha mais alinhamento. Só que, ao mesmo tempo, ele reforça um outro padrão no dia a dia, né? Ele pede ali organização, mas ele vive reagindo sempre de forma imprevisível. Ele pede presença, ele pede constância, mas ele está sempre ausente, totalmente fora do contexto do time. E sem perceber, ele ensina o time a fazer exatamente a mesma coisa que ele está fazendo. Porque no fim, ninguém segue só o discurso, as pessoas seguem a referência. O que você quis fazer fica com você, o que você fez fica com o time. E isso acaba se espalhando, né? Você pode ter tido um dia difícil, você pode estar sob pressão, você pode ter boas razões realmente para agir da forma determinada como você está agindo, e a gente sabe que isso acontece, né? É natural, nós somos seres humanos, graças a Deus, pelo menos por enquanto a gente ainda não é robô, então nós temos sentimentos, nós temos emoções, e essas emoções e esses sentimentos, eles direcionam os nossos comportamentos. Mas eu vou te contar uma coisa, nada disso altera o impacto que isso gera quando o time te observa, porque ninguém vive a sua justificativa. E isso acontece querendo você ou não. O seu líder, ele não é burro, pelo menos eu acredito que não, né? Principalmente por ele ter se tornado um líder. A maioria sabe o que deveria fazer. Já leu, já estudou, já ouviu sobre o assunto, já concordou. O problema não é falta de informação, é a execução na distância entre saber, fazer e repetir. E essa distância não diminui com conteúdo, não adianta fazer mais curso, consumir mais conteúdo, curso atrás de curso, isso não vai adiantar em nada. O líder tem que desenvolver a consciência e a consistência, tem que observar o próprio padrão em tempo real, perceber o comportamento que é automático, identificar contradições entre o que ele fala e o comportamento que ele tem, assumir o que ele está tendo ali, ao invés de simplesmente buscar uma justificativa para dar uma desculpa do comportamento que ele está tendo. Porque sem isso, qualquer tentativa de mudança, ela vai virar só intenção. E de boas intenções o inferno está cheio. Não, mas não era essa a frase não. Intenção sozinha não se sustenta, né? A gente tem que ter prática. Ah, Bruno, mas por que isso acontece? Eu vou te falar algumas explicações, né, tanto do lado de psicologia quanto de neurociência. E aí você vai entender um pouco mais sobre esse tema. Mas antes eu vou te pedir um favor. Se você está gostando e ainda não me acompanha, não deixe de assinar o canal, ativar as notificações para você receber toda semana um conteúdo sobre liderança, que com certeza vai te ajudar muito, seja na sua carreira, em entender o seu momento atual, seja você um líder ou um liderado, afinal, a gente está nessas duas posições, né? Ou você é líder ou você é liderado. E se você estiver gostando mesmo desse episódio, já clica em compartilhar ele, envia ele para alguém que você sabe que vai curtir, que vai te agradecer por ter sido lembrado nesse momento. E voltando para o episódio, você não age como pensa, você pensa para justificar como você age. Grande parte do seu comportamento já está acontecendo antes mesmo que você decida fazer qualquer coisa. É o que a gente chama de decisão, mas muitas vezes é só uma explicação, sabor decisão, né? É só uma explicação bem construída depois do fato que já foi consumado. Você acredita que está escolhendo ser paciente, mas você já respondeu atravessado.
Você acredita que você valoriza a escuta ativa com atenção, mas você já interrompeu a pessoa no meio da fala dela. Você acredita que preza por consistência, mas já mudou a direção no impulso, na emoção. Você não é o que você pensa sobre si. Você é, principalmente, o que você pratica quando ninguém está prestando atenção. E existe um conceito que vem da psicologia, muito explorado aí por Carl Jung, ele chamava isso da sombra. De forma simples, a sombra é tudo aquilo que você não gosta de reconhecer em si mesmo, mas continua aparecendo no seu comportamento. Não é nada místico, é extremamente prático se você pensar na nossa vida, né? Aquela impaciência que você justifica falando que você é objetivo, que você é conciso, é aquele controle que você fala, não, isso daqui é um cuidado, é excelência, eu tô ajudando, né? É aquela rigidez que você disfarça com, isso daqui é um alto padrão, como eu falei, é excelência. Você não vê como problema, mas o seu time com certeza vê isso como problema. E esse é o ponto mais importante. A sua liderança também é guiada pelo que você evita enxergar como problema. E aí, ainda trazendo algumas das ideias do Jung, existe um outro conceito chamado individuação, né? Que traduzindo para o contexto que a gente está aqui, né, de forma mais prática, é o processo de alinhar quem você pensa que é com quem você realmente é nas suas ações. É sobre reduzir aquela distância entre walk the talk, né? O que você fala e o que você acredita que você faz, ou que você efetivamente faz, né? E isso exige um nível de autoobservação, de consciência, que a maioria das pessoas evita. Porque é muito mais confortável continuar operando ali naquele piloto automático e sustentando uma boa narrativa sobre como você age, quem você é, do que efetivamente mudar. E fica tranquilo que você já vai entender como é que isso se encaixa principalmente para você que quer ajustar o seu comportamento. Mas antes vamos ver como é que a neurociência traz sobre o nosso cérebro nessa situação. O cérebro, a gente sabe que ele foi desenhado não só para ser coerente, né? Ele foi desenhado para economizar energia. O que ele pensa que é salvar sua vida. E tudo bem, é isso mesmo. É a forma mais simples, é evitar gasto energético e repetir padrões, já que padrões são coisas conhecidas, que ele entende que criam hábitos e que evitam algum esforço maior, né? E é por isso que você continua fazendo coisas que nem você concorda, simplesmente porque elas são familiares para o seu cérebro. E familiar dá aquela sensação de segurança, mesmo que esse não seja o melhor comportamento. O grande problema é que se você não muda o padrão, você não muda como você é visto como líder. Já percebeu que o problema não é tão simples, né? Não é sobre ajustar o comportamento isolado, é sobre entender o sistema que está gerando esses comportamentos para você. Isso pode até parecer ali pesado, né, complexo, mas a partir do momento que você começa a enxergar os seus padrões, você ganha a possibilidade de interromper ou modificar eles. E é sobre isso que eu vou falar agora. Você já entendeu o que é a coerência, já entendeu o que é o impacto no seu comportamento, já percebeu que liderança é repetição. A pergunta agora é totalmente diferente, né? Por que você continua fazendo o que você sabe que não funciona? E a resposta é simples, ela está nos seus hábitos. Existe um erro muito comum quando alguém decide melhorar como líder, e esse erro é a pessoa tentar mudar tudo de uma única vez. Ela quer ser mais presente, ela quer ser mais organizada, ela quer ser mais estratégica, quer ser mais empática, tudo ao mesmo tempo. E isso a gente sabe que não se sustenta, né? Porque a mudança, ela não vem do esforço intenso, ela vem da estabilidade, ela vem da consistência, da sustentação desse comportamento. James Clear, que era o autor do... ele morreu. James Clear, que é o autor do Hábitos Atômicos, ele fala sobre como a identidade é construída pelo acúmulo de pequenas ações consistentes, ou hábitos atômicos, né? Não é sobre fazer muito, é sobre fazer sempre, fazer com consistência. Então, ao invés de tentar melhorar tudo ao mesmo tempo, escolha poucos comportamentos mais críticos e sustente eles. Por exemplo, chegar no horário em todas as reuniões, não interromper ninguém quando estiver falando, não usar o celular, isso aqui é muito bom, né? Não usar o celular quando você estiver numa conversa ou até olhar para o computador, né? Fechar os ciclos do que foi combinado. Então, se você tem um acordo com alguém, vá até o final. Isso, para o seu cérebro, vai ser simples o suficiente para ele tentar não te impedir de fazer, né? E nem mudar de ideia. Um outro grande erro dos líderes é esperar que o time entenda padrões que nunca foram explicados de forma clara, né? Então, quando você decidir mudar algum comportamento,
Torne isso claro, torne isso visível, fale sobre isso de forma aberta, de forma transparente, se pondo também um pouco vulnerável nesse sentido, né? A Brené Brown fala muito sobre isso, não como um discurso bonito, poético, mas como um posicionamento mesmo claro. Olha, eu percebi que eu tenho interrompido vocês durante a reunião, ou durante a daily, ou durante as nossas conversas, e a partir de hoje eu vou prestar mais atenção nisso, mas se eu fizer, por favor, eu quero que vocês me sinalizem. Isso, só esse pedido, né? Ele já traz ali duas coisas importantíssimas, né? Ele cria clareza do padrão que é esperado que você tem agora e ele mostra vulnerabilidade real e deixa espaço ali para que você receba feedback. E isso aumenta de forma imediata o nível de confiança das pessoas em você. E se você depende de motivação para agir diferente, você vai voltar ao piloto automático. Rituais são o que sustentam o comportamento quando a motivação não está presente. E a gente sabe que a motivação ela oscila, né? Vai ter horas que vai estar mais alta e vai ter horas que vai estar mais baixa. E aí a disciplina ajuda muito nisso. E aqui a gente não está falando de nada complexo, a gente está falando de pequenas estruturas repetidas ao longo do tempo. Por exemplo, antes de cada reunião, uma coisa simples que você pode fazer, revisar o objetivo da conversa, decidir que comportamento você quer sustentar ali durante aquela conversa, mesmo que o clima esquente ou esfrie, você vai definir o seu comportamento, lembrar de uma coisa que você quer evitar, por exemplo, olhar para o celular, ou ficar olhando para o relógio, isso pode ser deselegante, né? Depois da reunião, refletir o que foi coerente, o que não foi, o que você disse que você se arrepende, ou que você fez que faria diferente. No final do dia, você pode também identificar um comportamento que reforçou o seu perfil de liderança, né? E identificar também o que eventualmente enfraqueceu, para que você possa ir ajustando isso de forma consciente. E isso leva poucos minutos, mas começa a quebrar aquele piloto automático que você pode estar. E você pode ter o título, o cargo, a posição, mas isso só garante a sua autoridade formal. A autoridade que realmente sustenta um time, ela não é dada, ela é construída ao longo do tempo. Como fala lá o Simon Sinek, né? Confiança é a base de qualquer liderança consistente. E confiança não nasce do que você fala, ela nasce da previsibilidade do seu comportamento. Quando as pessoas sabem o que esperar de você, elas relaxam, elas ficam mais seguras. Quando elas sabem como você vai reagir, elas se posicionam melhor, não ficam ali pisando em ovos. Quando elas percebem consistência, elas aumentam o nível de confiança que elas têm em você. Agora, o oposto também é verdade, né? Quando você oscila, o time entra naquele estado de alerta. Quando você ali está se contradizendo entre o que você fala e o que você faz, o time ele recua, ele fica na defensiva. E a mesma coisa, se você é imprevisível, o time se protege, né? E nesse cenário, a liderança deixa de ser uma referência e ela passa a ser só uma mera formalidade, né? Um cargo que está ali. E você não precisa se tornar outra pessoa, não precisa reinventar a sua personalidade, não precisa buscar um modelo ideal de liderança que vai servir em todos os momentos. Você só precisa alinhar o que você fala com o que você faz, alinhar o que você acredita com o que você repete, alinhar a sua intenção com o seu comportamento. E eu sei, é simples de entender, mas às vezes é difícil de implementar e até mesmo de sustentar, porque isso exige consistência, principalmente quando ninguém está olhando. E se eu pudesse te dar um conselho de sair desse episódio com só uma decisão, uma pequena decisão que seja, pare de tentar parecer um bom líder, sabor bom líder, ou como a minha filha fala, sabor bom líder. Comece a observar o que você repete todos os dias e ajuste isso, sem anúncio grandioso, sem promessa exagerada, sem necessidade de provar nada a ninguém. Só ajuste um comportamento por vez, uma repetição por dia, um dia por vez. E se você conhece alguém que acha que liderança é só sobre falar bem, mas não está percebendo que está repetindo aí todos os dias comportamentos inadequados, compartilhe esse episódio, porque no fim é esse ponto que trava o crescimento de muitos líderes, né? Tem muito líder tentando melhorar o discurso, mas esquece que deveria ajustar o comportamento. E isso cansa, né? Depois de um tempo, a gente, se você é liderado, ou até mesmo se você é líder, isso cansa. Cansa o líder, cansa o time, cansa o ambiente. E como eu sempre falo, quando você curte, comenta e compartilha, você não está só ajudando o algoritmo a distribuir esse conteúdo, você está ajudando outro líder a enxergar um fator importante para ele, né? E nesse caso, liderança não é o que você diz, é o que você faz, é o que você repete. Então eu te vejo no próximo episódio, até semana que vem, um grande abraço, até lá pessoal, tchau, tchau.